Vamos lá, Caio. Tem sido impactado em ler novamente a Bíblia, tendo agora Jesus como a chave hermenêutica, tem sido renovador. Eu li muitos textos sobre o assunto no seu site, tá? A minha dúvida é sobre a meritocracia humana em relação à graça de Deus. Como interpretar certos textos bíblicos onde Davi se gaba da sua própria justiça e diz que Deus o tratou conforme a sua própria justiça? E outro texto é onde o próprio Deus se refere à justiça de Abraão e diz que porque ele havia sido justo e reto diante dele, seria recompensado. Mas graça não é favor imerecido. Paulo diz que todos pecaram e todos somos indesculpáveis. Repreende os Gálatas por estarem querendo se justificar por obras da lei. A cabeça dele está mais confusa do que o crioulo doido. Afinal, podemos ter mérito diante de Deus. Está misturando os significados. Aí agora ele resume bem numa última pergunta. Ele está lendo assim, a letra, não está entendendo os significados. Como conciliar essa relação de obras e graça, Caio? Se ele já tivesse aprendido a ler a Escritura tendo Jesus como chave hermenêutica mesmo, essa pergunta nem surgiria. Não apareceria, ela já nasceu morta. Porque, olha, deixa eu piorar a tua situação, tá bom? No Novo Testamento. Vai piorar velho a situação do cara? No Novo Testamento, o que o Novo Testamento diz? Mateus 25, grande julgamento. Ovelhas e cabritos. E dirá aos justos: vinde benditos do meu Pai. Os justos. Para piorar, é Jesus falando isso. Não é a Abraão, nem a Davi. Nem é Davi falando de si. É o Novo Testamento dizendo: então, naquele dia, dirá aos justos: vinde. E dirá aos outros: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que Jesus está dizendo? Que o indivíduo salvou-se por si mesmo? É isso que ele está dizendo quando o indivíduo é chamado de justo? Ou quando o próprio Jesus chama Ló de o justo Ló. É porque Ló, lá de Sodoma, era o exemplo da justiça, que é como as pessoas interpretam. Justo é uma designação, especialmente no Velho Testamento e no Novo Testamento, que não carrega esse sentido de perfeição autojustificatória, não carrega meritoriedade, carrega simplesmente a busca da equidade, mas não é a afirmação presunçosa de uma autorrealização satisfatória. Então você começou com Davi. Em primeiro lugar, Davi é só Davi, não é? Davi disse coisas maravilhosas, mas que se você já tivesse aprendido a ler Jesus, ler o Novo Testamento, a Escritura toda, tendo Jesus como chave hermenêutica, você já teria visto. Eu, quando leio aqui os Salmos, você vê que eu corrijo Davi com o Evangelho, quando eu leio um Salmo que tem muito erro do Espírito de Cristo. Eu corrijo. Porque o Salmo é lindo, tem coisas maravilhosas, mas ele dá umas escorregadas dramáticas, que ninguém que tenha adquirido a consciência do Evangelho diz tal coisa nunca mais. Então Davi, sem nós, não seria aperfeiçoado. Não há nenhum culto a Davi no Novo Testamento, nem em Jesus, nem a ninguém. Só na igreja pentecostal e evangélica. Fora isso, não. É um cara em estado de crescimento. Falou coisas horríveis em alguns salmos, tanto quanto disse algumas das mais poéticas e maviosas e enternecedoras expressões do coração diante de Deus. E até quando ele comete essas coisas, ele expressa, como aqui eu já ensinei no Divã de Deus, num link que está aqui embaixo, um canal chamado No Divã de Deus, você pode entrar aí, tem muitas explicações de salmos desse tipo. Aqui, a riqueza está toda sentada em cima, eu estou sentado em cima dela, você também. Eu não tinha mais que falar sobre isso, eu já falei horas sobre isso tudo. Até nesses salmos considerados automeritórios, você vê a loucura de um momento do cara, que logo depois cai em si e começa a olhar para o contrário. Mas ele tem os surtos de contraste. É quando o perseguidor é tão maligno, que o cara vai pedindo a Deus que olhe a diferença, que a intenção dele para com o cara não é morte,
Não é guerra, não é nada, mas o outro é obstinado contra mim. É nesse sentido que ele diz, Senhor, os perversos me perseguem, mas eu sou justo. Ele não está dizendo, eu estou sentado contigo nos lugares celestiais, até porque ele nem tinha essa ideia. O judaísmo, como eu já expliquei aqui, não pensava muito em vida eterna. Era uma coisa muito vaga ainda na cabeça deles. Completamente vaga. Qualquer um que conhece a história do desenvolvimento da espiritualidade dos judeus sabe disso. Então Davi ainda não carregava isso. A gente fica tentando entender Davi como se Davi fosse um homem pós-grego do Novo Testamento. O cara da viagem abstrata, do filosofar, do discernir minúcias. Não, ele é um homem sincero, expressando com uma poesia antiga e uma sensibilidade primitiva, verdades extraordinárias do coração dele, de outros e da sua confiança em Deus. Os salmos são isto, e neles há muitas profecias, há muitas palavras do Evangelho, há muitos sentidos do Evangelho. Os salmos estão cheios de sentidos do Evangelho. E tem aqui, e tem ali, e tem acolá algumas coisas que caíram em obsolescência em relação ao ensino de Jesus. É só isso, meu amigo. Eu já nem me lembro mais qual foi a pergunta original. Não sei a pergunta dele é como conciliar a relação de obras e graça. Assim, meritocracia. Então, indo só mais um pouquinho para concluir. Primeiro, você não entendeu as expressões. Segundo lugar, é claro que se você lê tendo Jesus como chave hermenêutica, você sabe que todos nós somos maus. Mas o nosso Pai Celeste dá boas dádivas a nós. Não foi isso que Jesus disse? Vós sois maus. Eu não preciso citar Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Lucas 11, Jesus diz, ora, vós que sois maus. Já foi, né? Já foi. Todos vós sois maus. Acabou. Acabou. Ninguém diz nada novo em relação a Jesus, você entendeu? Paulo fala de lugares celestiais. Jesus com a palavra diz, olha, não maltratem os pequeninos, porque o vosso Pai Celeste, eles, os anjos deles, veem a face do meu Pai de dia e de noite. Falou tudo, abriu o universo para eu entender mil coisas numa frase. Tudo mais é comentário. Agora, o justo nunca será o indivíduo no Novo Testamento tratado como aquele que promoveu sua autossalvação. O justo é aquele que decidiu, nos limites da sua compreensão, do seu entendimento, do que sabia, do que podia ou não podia, como Jesus diz em Mateus 25, decidiu tratar o próximo como se no próximo houvesse Deus. Esse é o justo. O justo de Mateus 25, do grande julgamento, lê lá, é aquele que decidiu tratar o próximo como se o próximo fosse um Cristo em estado de carência. Isso sem nenhuma indução religiosa ou nenhuma informação, espontâneo como o amor sincero é. O justo do Novo Testamento é aquele que decide tratar o próximo como se nele houvesse Deus. O justo é aquele que serve a Deus no próximo. Isso não é a causa de nada. Isso não é a causa da salvação. Isso é efeito de uma graça anterior que plantou no indivíduo essa escolha da vida. Escolha de fé. Porque contra tudo e contra todos, por que alguém decide viver assim? A não ser por causa de uma fé intrínseca. Sem nome, sem cara, sem teologia, porém presente no ser dele. Isso eu estou indo muito mais longe do que você imaginava. Eu estou indo para Romanos 2, para aqueles gentios que não têm lei, mas que se comportam por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, e que servem de juízes para si mesmos. São esses justos acerca dos quais Jesus diz que eles virão do norte, do sul, do leste e do oeste, de todos os lugares, tomarão a mesa, lugar à mesa no reino de Deus com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto os supostos justos meritórios da religião dos méritos e da vanglória ficarão de fora, batendo na porta.
Será que não deu para aprender a diferença? E lá no meu site está lotado disso. Meu livro Enigma da Graça, Sem Barganhas com Deus. Escreva lá a palavra justiça própria. Justiça. Leia, você vai cansar de ler. Pega o meu livro Caminho do Discípulo 1, 2, 3, 4, todos. Lotados de diferenciação sobre um tipo de justiça e a justiça própria. Queridos, só está começando. Não pensa que aprendeu, que é para você não cometer erros em nome do que você não entendeu, tá certo? Beijo para você. Vem IVTV, o canal é você.